Olá, boa noite. Estamos novamente aqui para o nosso estudo Cartas de Cristo. Hoje nós estamos na carta 1, parte 2. Então, me acompanhe. O link para baixar o PDF das cartas vai estar aí, podem observar na descrição, tá bom? E antes de começar o nosso estudo, vamos fazer uma meditação que nós já estamos acostumados a fazer, que é das próprias cartas. Então, vamos fechar os olhos nesse momento, relaxando o corpo. Expire fundo, solte o ar devagar. Deixe ir embora todas as tensões. Relaxe. Respire fundo novamente, profundamente. Segure o ar e solte devagar. Diga para você mesmo que relaxe. Pai, Mãe, vida, Tu és minha vida, meu constante apoio, minha saúde, minha proteção, a perfeita satisfação de todas as minhas necessidades e minha mais alta inspiração. Peço que me reveles tua verdadeira realidade. Sei que é tua vontade que eu seja plenamente iluminado, e que eu possa receber a consciência da tua presença em mim e ao redor de mim. Creio e sei que isso é possível. Creio que tu me proteges e me guarda no perfeito amor. Sei que meu propósito final é te expressar. Quando falo contigo, sei que tu estás perfeitamente receptivo para mim, pois tu és a inteligência amorosa universal que maravilhosamente concebeu este mundo e o tornou visível. Sei que quando te peço para falar comigo, eu envio um raio de luz de consciência para a tua consciência divina. E que quando eu te escutar, tu entrarás em minha consciência humana e virás cada vez mais perto de meu espírito e meu coração mais e mais receptivos. Eu confio meu ser e minha vida aos teus cuidados. Vamos voltando. Então, vamos iniciar a leitura de onde paramos. Então, estamos na carta 1. No episódio anterior, eu vou ler o último capítulo que nós já lemos e vou dar continuidade aos demais, ok? Então, vamos junto. No século XX, as habilidades mentais do ser humano deixaram para trás o seu desenvolvimento espiritual. Os cientistas pensaram que poderiam explicar as origens da criação, atribuindo-as apenas à casualidade. Como resultado direto disso, as pessoas abandonaram a moralidade e começaram a dar atenção completamente à própria vontade. Puseram em marcha uma nova ameaça no mundo, uma vez que começaram a criar uma nova forma de consciência egóica mundial, diretamente oposta à natureza do divino amor incondicional. A consciência humana bloqueou o fluxo do divino. Observe bem. A imaginação mórbida de algumas pessoas, que seria limitada localmente a alguns séculos, agora se tornou uma infecção mental contagiosa, glorificada na literatura, cinema e teatro.
espalhando-se pelo mundo todo, criando uma consciência humana global, similar à delas mesmas, expressada nos excessos sexuais, violência e perversões. Esta infecção mental primeiro se manifesta como formas egocêntricas de viver e na criação de engenhos tecnológicos que têm gerado sérios distúrbios na saúde, mudanças climáticas, diminuição de safras, degradação do meio ambiente, extinção de seres vivos e o massacre de populações inteiras de seres humanos. A infecção mental se manifesta na personalidade humana como um comportamento desviado e destrutivo, com o consumo de drogas, com excessos abomináveis de crueldade e depravação, operações mafiosas e excessos sexuais. Deste modo, um círculo vicioso de atividades malignas e de perversão de pensamentos e atos está sendo criado pelos magnatas do entretenimento e da mídia. O propósito disso é capturar o interesse pessoal de um público egocêntrico. Um comentário sobre esse parágrafo é que ele está explicando que o fato da ciência agregar tudo a uma casualidade, né? As coisas acontecem devido a uma casualidade, não agregando nenhuma inteligência à vida e os acontecimentos, né? Então, isso seria o caos, né? O que a ciência acredita, não a ciência no geral, porque tem a física quântica hoje que já explica algo diferente, que são as novas descobertas científicas, né? Mas a ciência mais tradicional, que agrega tudo ao caos, né? O mundo foi criado devido ao caos, os acontecimentos são aleatórios e não existe nenhuma inteligência em tudo que acontece em nossa vida, faz com que o ser humano acredite também que ele tem que viver apenas para o seu benefício próprio. A própria frase, viva para ser feliz, né? Busque a felicidade. Ela pode ter vários sentidos. Se eu vou buscar a minha felicidade, eu não vou me importar com mais nada à minha volta. Por que me importaria, né? Se eu sirvo ao caos, se eu acredito que tudo acontece de forma aleatória. Então, dessa forma, o ser humano fica tendencioso a fazer tudo buscando, né, satisfazer a sua própria vontade. E ele vai abandonar a moral, né? O propósito de viver vai ser para si próprio. E, na verdade, esse propósito nos torna infelizes. Tá? Nós não somos felizes quando vivemos em função apenas de satisfazer a nossa necessidade. Porque a nossa necessidade ela não está só ligada ao físico, ao corpo humano, né? Também a ser aceito socialmente. Tudo isso é instinto. O ser humano ele vive em função de satisfazer as suas necessidades, que envolve a alimentação, viver em grupo, ser aceito, a parte sexual também, satisfazer que vem o impulso sexual para a gente se procriar, né? Mas então nós temos tudo isso. Mas nós também temos algo a mais, além, diferente dos outros animais, que é uma moral espiritual. Nós estamos sempre em evolução espiritual. E quando a gente esquece disso, a gente vira só bicho buscando satisfazer só a nossa vontade, a gente fica cada vez mais compulsivo e vazio. E a gente quer preencher esse vazio. Então a gente vai preencher com as ferramentas que a sociedade oferece. Hoje são as drogas, a bebida alcoólica também, eu acho que é uma das do problema maior da sociedade hoje, né, em relação a drogas e muitas outras. Então, assim, por que isso? Porque nós estamos apenas vivendo para o nosso ego, para satisfazer a nossa necessidade.
E isso é glorificado na mídia, né? Então, assim, ele vai detalhar agora mais aqui. A sua tela de TV e o cinema se tornaram a nova Bíblia do comportamento humano. Tragédias pessoais desconhecidas para a humanidade há 100 anos se tornaram abundantes e as pessoas têm medo de andar nas ruas. Famílias estão presas atrás de muros altos. Os problemas familiares e sociais se expõem frequentemente em debates públicos, e assim a história da miséria humana se perpetua. Essa é a besta, invadindo seus territórios e alimentando um miasma de bestialidade nas mentes inocentes. Isso será perpetuado até que o meu conhecimento crístico seja reconhecido, aceito e vivido pela maioria das pessoas na Terra. Este conhecimento irá mostrar a vocês como voltar ao verdadeiro caminho da vida, a fim de começar a criar um tipo de vida que vocês realmente desejam. Então, isso aqui me faz lembrar aqueles jornais sensacionalistas, né? Que você liga a televisão e eles estão mostrando crimes, como o crime foi feito, mostra até a vítima ali, né? Todos os detalhes, muitas vezes até ao vivo está mostrando ali o crime acontecer. E qual é o propósito disso? Para a emissora que mostra isso, é muito fácil entender o propósito, né? Eles estão buscando audiência. Agora, e para quem está vendo? Para a gente que está assistindo um jornal sensacionalista, né? Para nós vai ser o medo. Então, isso faz com que a gente, ele fala que famílias estão presas atrás de muros altos, né? Porque tem medo de andar na rua. Tudo que a gente pensa, acredita e coloca a nossa energia, o nosso pensamento, vai crescer, né? Então, e essa é a besta, porque as pessoas ligam a televisão e elas estão vendo aquilo, estão sentindo tudo aquilo e aquilo vai crescer na sociedade. E cada vez mais a sociedade vai ser mais violenta, porque nós vamos estar cada vez com mais medo e vamos atrair aquilo que temos medo. Tudo aquilo que a gente coloca a nossa energia do medo vai crescer, tá? Então, é muito importante nesse momento para elevar o nosso pensamento, desligar a TV desses programas sensacionalistas, né? Mudar o foco, porque existem coisas ruins, acontecem, mas não acontece só coisa ruim, acontece muita coisa boa no mundo. E você vai atrair para a tua vida aquilo que você está colocando a sua atenção. Se você põe a sua atenção só nas tragédias que a TV mostra, a sua vida vai ser rodeada dessas tragédias. Você vai atrair cada vez mais. Você vai andar na rua, vai ter uma situação que você vai ver, alguém vai te contar, alguém próximo a você, você vai estar sempre trazendo mais daquilo, né? Então, cuidado, vamos cuidar. Esse é o momento para cuidar daquilo que colocamos a nossa atenção, mudar o foco. E ele fala, né, que isso vai mudar a partir do momento que a gente reconhecer e aceitar o conhecimento crístico, né? E tem que ser pela maioria das pessoas, porque o pensamento humano coletivo tem um poder muito forte de criar a nossa realidade, né? O pensamento magnetiza. Eu não estou falando aqui que a maioria das pessoas tem que ter esse pensamento, nós temos que impor isso na cabeça das pessoas. Não, isso é pessoal. O processo é interno, individual. A mudança que nós vamos fazer no mundo é em nós. A partir do momento que eu começo a mudar minha forma de ser, observar os meus pensamentos, as minhas atitudes, eu vou mudar o meu universo e vou influenciar as pessoas à minha volta, né?
Muitas religiões interpretam essa questão de levar o conhecimento crístico em bater na porta, né, domingo de manhã, para pregar a sua mensagem, né? Não é disso que ele está falando. Não é você querer impor para os outros aquilo que está te transformando. Não. As coisas precisam ser aceitas de forma natural. A partir do momento que nós aceitamos esse conhecimento e mudamos a nossa vida, as pessoas à nossa volta vão ser influenciadas. A gente não precisa fazer nenhum esforço para obrigá-las a acreditar nas nossas crenças, né? E isso é o que a religião fazia. Nós não podemos mais agir dessa forma. Então, é necessário que a mudança realmente seja interna, verdadeira e profunda, e não imposta. E ele traz essa mensagem linda aqui. Porque eu sou o amor incondicional. Eu digo a verdade, intuída por muitas mentes espiritualizadas, mas ainda rejeitada por aquelas que são espiritualmente cegas. Essas palavras não são ditas para ameaçar ou castigar você, mas para alertá-lo para a fonte dos inqualificáveis horrores que diariamente enchem seus jornais e aparelhos de TV. É apenas o amor que tenho por todas as pessoas que me obriga a descer nos vários níveis de consciência, a alcançar a dimensão da depravação humana, para avisá-los de suas consequências em suas vidas atuais. Observe bem, importante. Você quer saber de onde veio o vírus HIV que ataca o tão prezado sistema de autodefesa humana, o sistema imunológico e também sua capacidade de procriar? Esse vírus, se não for controlado, não com remédios, mas pela consciência espiritual, exterminará os imprudentes. Os iluminados evitarão essa e outras armadilhas da existência. Olha que interessante. Esse vírus, se não for controlado, não com remédios, mas pela consciência espiritual, né? Esse é o nosso poder, a nossa consciência. Olha o poder que a nossa consciência tem, né, de afetar o coletivo. A nossa mente cura. Esse é o momento, é o que nós precisamos também no momento, mudar a nossa frequência, os nossos pensamentos e observar o que está nos influenciando, né? De que forma as notícias que eu acompanho me afetam as minhas emoções, o meu humor, o meu dia, né? De que forma isso está me afetando? Porque a forma que eu sou afetada afeta o coletivo. Minha consciência, meu estado emocional mental afeta o coletivo, afeta o estado emocional do coletivo também. E o nosso estado emocional vai interferir na cura. Aquilo que nós acreditamos interfere, né? Então, quanto mais elevado o pensamento e a consciência humana, mais curados, né, protegidos e livres de tragédias estaremos. Acorde, perceba o perigo. Seus próprios e fortes impulsos de consciência são impulsos de vida. São impulsos eletromagnéticos altamente criativos. Quando seus impulsos de consciência são de uma natureza virulenta, violenta, agressiva e homicida, eles emitem partículas elétricas de consciência virulenta, violenta, agressiva e homicida, que tomam forma de vírus venenosos no ar, propagando-se de uma pessoa inocente a outra.
O que nasce e se nutre em uma mente doente acaba por tomar forma no mundo físico. E isto não é castigo de Deus, como as igrejas podem ensinar. É um fato científico da existência. Portanto, é um assunto de extrema urgência que todas as pessoas espiritualizadas mantenham distância das imaginações infantis para perceber claramente a verdade da criação e da existência. Com isso, eu falo a vocês agora que a gente consegue entender o porquê estamos passando pelo que estamos passando. Tudo tem um porquê, né? Então, essa consciência, isso que está acontecendo hoje no mundo, no Brasil principalmente, é um resultado de uma consciência violenta, agressiva e homicida. Não quer dizer necessariamente que foram atitudes, mas a consciência de muitas pessoas esteve dessa forma, está dessa forma. O coletivo, nós estamos agindo dessa forma mentalmente, desejando o mal, desejando a morte, né? E estamos emanando essa vibração, que é o que traz, né, essa consequência atual que estamos vivendo. Olha só a responsabilidade da nossa consciência, dos nossos pensamentos. Ele traz uma mensagem agora para as igrejas. Minha mensagem para todas as igrejas. Eu, Cristo, vim expressamente para contar a vocês a verdade a respeito das origens da personalidade humana. Explicarei com exatidão como e por que tem sido dada à raça humana uma propensão natural para o livre-arbítrio e um desejo predominante de autogratificação e autodefesa. Isso não é pecado, mas sim parte dos processos naturais criativos. Não há punição vinda do alto. O homem, por meio do exercício voluntário e prejudicial do poder do ego, atraiu para si mesmo a sua própria punição. Note bem, por esta razão, do mesmo modo que os livros escolares de ciências se tornam defasados conforme a mente humana vai absorvendo mais conhecimento científico avançado, assim também deve se permitir que a atual forma de cristianismo, construída sobre falsas doutrinas centradas em minha crucificação, tenha uma morte natural. Note bem, a atual crise mundial está introduzindo um novo fracasso nas leis internacionais e estabelecendo a base para um futuro terrorismo global. Indica claramente que nenhuma religião no mundo possui o conhecimento adequado que a efetiva liderança para iniciar mudanças nos padrões mentais do ser humano, que poderiam conduzi-lo diretamente para a paz e a prosperidade. Então, aqui ele fala, né, do fracasso das religiões com relação à questão, por exemplo, de agregar tudo a castigo de Deus, né? Deus está castigando, se você não louvar a Deus, você vai ser castigado. As coisas ruins que acontecem na sua vida é castigo de Deus, né? E essa forma de pensar faz apenas com que as pessoas tenham medo, né? E façam as coisas por medo e para barganha, né? Então, se eu agradar a Deus, eu vou receber as coisas que eu quero, eu não vou ser castigado, né? Ou seja, o ser humano continua buscando o que é bom para si,
até nesse momento de buscar uma espiritualidade, um contato com Deus, né? Ele está buscando para o seu próprio bem, para se agradar. Então, eu agrado Deus para que Deus não me castigue. Então, eu continuo pensando em mim, né? Continuo lá no meu ego. E não existe, isso não existe. Não existe castigo de Deus. Ele deixa bem claro aqui. Isso não existe. O que existe é consequência daquilo que eu fiz, né? A minha pegada. Então, tudo que eu planto, eu vou colher. Se eu estou plantando atitudes egocêntricas, se eu tenho pensamentos maliciosos, se eu sou uma pessoa que eu critico todo mundo à minha volta, se eu sou uma pessoa negativa, tudo que acontece na minha vida é resultado dos meus pensamentos e das minhas atitudes. É algo profundo, porque muitas vezes a pessoa vai ter que parar e analisar o que realmente eu estou pensando, como eu estou agindo. É difícil essa observação, essa autoanálise, mas é esse o caminho, não existe outro caminho, né? Então, buscar entender quais são as minhas atitudes, os meus padrões repetitivos que acabam atraindo coisas ruins para a minha vida. Esse é o caminho. Ele vem falando aqui, continuando a leitura. O verdadeiro líder espiritual será capaz de ensinar para suas congregações como e por que os esquemas mentais modernos, formados na consciência, têm criado as calamidades e horrores que estão apenas começando a fazer-se sentir totalmente em seu meio nas diversas formas de pestes, terremotos, inundações, fomes, guerras, revoluções e outras tragédias. Esteja certo de que nenhum mal que ocorre em sua terra é um desastre natural. Qualquer coisa adversa ao seu bem-estar nasce primeiro em sua consciência humana e depois toma forma dentro da experiência global. Isso é o que eu tentei dizer aos judeus quando caminhava pela terra, e chorei quando eles riram e se recusaram a acreditar. Eles me chamaram de louco. Que as igrejas não cometam o mesmo erro. As igrejas têm estado agonizantes, cristalizadas em rituais e dogmas, e seus sacerdotes e pastores não têm sido capazes de responder às necessidades espirituais que estão em contínua evolução, nos ardentes buscadores da verdade. Como consequência disso, as igrejas estão esvaziando-se. Se quiserem durar, as igrejas devem deixar de lado suas diferenças e ter humildade para aceitar que a inspiração não vem à Terra necessariamente da maneira que pareça aceitável para elas. Devem lembrar que eu, o Cristo, não era aceitável para os judeus. As igrejas devem manter suas mentes e corações abertos para receber aquilo que intuitivamente sintam como a mais alta verdade, em vez daquelas a que se agarram atualmente. E abandonar as velhas crenças que têm permitido que a besta controle o pensamento humano. Reze sinceramente com toda a sua alma, mente e coração, por uma verdadeira iluminação, ao invés de reiterar velhas falsas crenças. Acorde. Aceite que estes rituais e velhas crenças não cumpriram o que prometiam as minhas palavras para a humanidade. Quando disse que coisas maiores daquelas que fiz, vocês também fariam. Enquanto isso, até que a verdadeira iluminação chegue até vocês, depois de muita meditação e oração, ensinem, demonstrem e vivam. Olha só, eu vou fazer um comentário aqui sobre tudo isso, observando o que atualmente nós estamos passando, né?
Eu não sei explicar perante a lei qual foi a lei aprovada, quais foram os trâmites que aprovou. Mas eu sei que nesse momento em que vivemos, onde não podemos trabalhar, né, as igrejas conseguiram autorização para funcionar. Aqui na minha cidade mesmo, nessa semana de Páscoa, a igreja esteve cheia, né? Eu passei lá na frente e vi muita gente. Fora também, em volta, assim, a igreja estava muito cheia. E isso faz a gente pensar, né? Qual o propósito disso, né? Infelizmente, a minha opinião que eu vejo é uma oportunidade de pessoas mal intencionadas, né? De, através do que está acontecendo, que está causando muito medo, né? As pessoas se sentem perdidas. Elas usam isso para poder fazer o seu tipo de doutrinamento, né? E que muitas vezes esse doutrinamento é para fazer a pessoa estar condicionada naquela crença, com aqueles rituais, com aqueles dogmas, e que não vão ajudar em nada aquelas pessoas e nem o coletivo, né? Não vou dizer que não existem pessoas sinceras buscando uma conexão com o divino que vão para as igrejas, porque existe, né? Mas infelizmente existe também as intenções obscuras dos líderes religiosos, que é muitas vezes ganhar dinheiro, né? E usam como uma forma de ganhar dinheiro mesmo, infelizmente, né? E fica essa questão aí, onde as pessoas vão, né? E não realmente encontra conexão com o divino e fica sendo alimentado. As igrejas estão aproveitando esse momento que nós estamos passando devido a muitos líderes religiosos que estão voltados aí para a ganância, né? E só o que eles fazem? Eles só estimulam mais o medo. Então as pessoas vivem com medo porque eles agregam a castigo de Deus, né? Nós estamos sendo castigados por Deus, sendo que Jesus está dizendo que isso não existe castigo. Nós estamos apenas recebendo uma colheita do nosso plantio, né? O que nós plantamos? Nós plantamos pensamentos destrutivos, de ódio, de raiva, né? Então, todos esses pensamentos no coletivo, no decorrer dos anos, né, se acumulou e agora está sendo devolvido. Então, como mudar? Mudar os pensamentos, como buscar a cura? Através de pensamentos e atitudes mais iluminadas e elevadas. E ele vem explicando aqui o que ele pede para a gente ensinar e demonstrar. Então, enquanto isso, até que a verdadeira iluminação chegue até vocês, depois de muita meditação e oração, ensinem, demonstram e vivam, tá? Mas depois de muita meditação e oração, a gente conseguir a mudança interna, primeiro vamos nos reconhecer nossos padrões mentais, aprender a mudar esses padrões, né? Através da meditação e da oração. E aí, ensinem, demonstrem e vivam o amor fraternal, com toda a força da alma, coração e mente, minuto a minuto, em sua vida diária. Para mim, isso significa educar a mente, observando os pensamentos. Vou continuar a leitura. Para combater as forças destrutivas da consciência global, a humanidade deve fazer muitos esforços para mover-se rapidamente para o próximo estágio de seu desenvolvimento. Necessidade urgente de uma visão mais elevada. Deve-se amplamente ser aceito que existe uma visão mais elevada e que é preciso esforçar-se para introduzi-la na vida diária. É somente alcançando essa visão mais elevada que o mundo físico será resgatado da total aniquilação. Sem essa visão para si mesmo ou para o mundo,
Não pode haver evolução espiritual. Nem se pode alcançar as coisas que mais se deseja. Neste momento, a sua percepção da vida é aquela de fardo e privação. Estas crenças são retratadas e reforçadas de forma chocante pela televisão. Elas acabarão por trazer a miséria que você esperava nunca conhecer. Portanto, para salvar você de sua própria insensatez, expressada por meio da mídia, a consciência humana deve ser rapidamente elevada para ver o que eu vi no deserto. A realidade do amor, por trás e no interior de toda a existência. Observe bem, quando esta grande verdade for recebida e bem acolhida, a realidade do amor começará a manifestar-se de várias formas em cada coisa viva e no meio ambiente em si. A experiência da abundância e felicidade reforçará a consciência da abundância e felicidade, e assim uma espiral espiritual de vida cada vez mais elevada e maravilhosa será colocada em movimento. Quando a verdadeira natureza do ser for completamente entendida, a humanidade avançará para o próximo degrau de evolução espiritual e porá em movimento uma nova e abençoada forma de esforço humano e de experiência pessoal. Para alcançar estas metas, a humanidade precisa primeiro obter discernimento sobre o que e quem é. Interessante, né? Quem é você? Quem somos nós? E o que somos nós, né? Nós não sabemos. É uma pena que os meios de comunicação, né, o nosso entretenimento, cinema, explique tão pouco, traga tão pouco esse tema. Quem é você? O que é você? Nós temos tantas formas de buscar conhecimento, de receber, tudo está tão acessível, mas o problema é esse. Essa questão não está sendo tratada. Quem é você? O que é você? Eu acredito que a mudança efetiva vai acontecer quando o ser humano começar a se perguntar mais, né? Quando essa pergunta for mais pertinente, estiver em todos os meios de comunicação, estiver nas escolas, né? Para quando a criança estiver se desenvolvendo, ela já começar a responder, a buscar essa resposta. Porque esse é o propósito, né? De estarmos aqui, descobrir quem somos nós e o que somos nós. Tá dando tempo, né? Vamos parar por aqui a leitura, pessoal. Meus queridos, foi um prazer hoje estudar Cartas de Cristo. Eu agradeço a presença de todos que estão aí. Convido a vocês a buscarem a responder essa questão, quem somos nós, né? E o que somos nós. E, bom, se você está aqui, não é por acaso, né? Cristo explica, já deixou bem claro que um elo de consciência se forma, né, com quem tem o acesso a essas cartas, quem está estudando. Um elo de consciência se forma com a consciência crítica. E é ela responsável pela mudança em nossas vidas, tanto pessoal quanto global. Então, isso me empolga muito, isso me traz muita alegria de viver, em fazer parte disso, em estar levando essa mensagem para todos nós. E eu acredito que nós vamos mudar, que a humanidade vai mudar. Acredito que o mundo vai mudar e para melhor. O que eu posso fazer nesse momento é acreditar, é ter fé. Ok? Eu agradeço. Eu sou Caroline Godoy. Me sigam nas redes sociais. Estou também aqui no YouTube.
tá? E sigam também o Summer Hostel. O Summer Hostel é o trabalho que eu desenvolvo aqui em São Tomé das Letras, né? Um hostel. E é isso. Se gostaram, curta, compartilhe, se inscreva no canal e ative as notificações. Um grande beijo. Fiquem com a luz e a grande consciência divina.